Hoje falo convosco sobre livros cuja leitura eu vivamente recomendo e começo com um livro da tinta da China, escrito por um dos maiores biógrafos, a cuja obra eu tive acesso. Falo do brasileiro Rui Castro. Ele lê este livro, A Vida por Escrito, com a chancela da tinta da China, com o subtítulo Ciência e Arte da Biografia. Ele conta-nos como construiu as grandes biografias da sua carreira e da sua obra, nomeadamente o Chega de Saudade, em que ele fala também de um percurso fundamental que marca a música popular brasileira e também a vida daqueles cuja obra e percurso existencial ele acompanhou com rigor, dedicação e sobretudo com uma imensa competência. Por falar de biografias, falo-vos aqui de uma autora que morreu cedo demais, com pouco mais de 15 anos, e que não chegou a deixar obra para criar biografia. Falo de Anne Frank e da sua família. Eles estiveram refugiados durante pouco mais de 2 anos num anexo em Amsterdão. Depois o pai, a mãe e as filhas foram para o campo de concentração de Bergen-Belsen, onde morreram vítimas de febre tifoide. O pai, Otto Frank, foi o único a sobreviver e foi uma figura central no processo de publicação do Diário de Anne Frank, que se tornou um dos livros mais publicados e mais lidos do mundo. Neste livro, escrito por Bas von Bende Beckmann, que é historiador e um dos investigadores ligados à Casa Museu Anne Frank em Amsterdão, que eu já tive a ocasião de visitar e onde passei momentos de emoção e profunda descoberta. Ele conta a história nunca antes contada do que aconteceu a Anne Frank e aos outros clandestinos que se encontravam no anexo depois de terem sido capturados. Outro destaque vai para um livro da Antártica, um livro intitulado Stephen Hawking, Como Vender uma Celebridade Científica, escrito por um homem com grande formação científica, Charles Seiva. Ele é professor de jornalismo na Universidade de Nova Iorque e escreve sobre física e matemática há quase 3 décadas e conta-nos aqui como a história de Stephen Hawking se transformou num êxito de leitura, de literatura, de biografia, e conta-nos como este homem notável, que foi uma das figuras centrais da ciência no século XX e do princípio do século XXI, agarrado a uma cadeira de rodas que não lhe dava qualquer mobilidade e dependente da comunicabilidade que o computador lhe permitia ter, se transformou numa figura absolutamente central da vida comunicacional, científica e humana do século XX e século XXI. Um livro notável sobre Stephen Hawking que nos faz gostar ainda mais do que ele escreveu e pensou. Um livro que vale a pena ter e ler para conhecermos melhor Stephen Hawking e a sua obra. Destaque ainda para um livro de Temas e Debates, um livro absolutamente essencial de Anne Lucassen, História do Trabalho, para muitos um dos melhores livros de 2021, que foi o que disse sobre ele o The Economist. É um livro que nos conta, a propósito do trabalho e da dinâmica do trabalho, uma nova história da humanidade que vale a pena ter e ler numa altura em que as relações de trabalho, com o teletrabalho, com a pandemia e tudo isto, profundamente se transformaram. Destaque ainda, igualmente, para um livro fundamental, com a chancela da ASA, Mulheres da Resistência, de Tilar J. Mazero, que conta como uma espia alemã, a mulher de um banqueiro e a filha de Mussolini conseguiram vencer os nazis. Um livro sobre a guerra, sobre o ser humano e sobre a ideia de fidelidade e traição. Destaque ainda para um livro das edições 70, com coordenação de Lisa Pina, que se intitula Ditadura e Cotidiano na Europa do século XX, que nos revela aspectos fundamentais sobre a vida diária na Itália fascista e sobre a vida diária na Alemanha hitleriana. A Ditadura e Cotidiano na Europa do século XX, com coordenação de Lisa Pina. Destaque ainda para um livro que neste momento todos citam e todos leem, um livro com a chancela da Gradiva, Os Engenheiros do Caos, de Giuliano da Empoli, uma investigação fascinante e, segundo diz o editor, sem precedentes, que revela os bastidores do movimento populista global. Um livro que nos ajuda a perceber muito o que é a movimentação da extrema-direita nos tempos presentes. Por isso é um livro tão citado por políticos. Até o próprio primeiro-ministro português fez referência recente no Parlamento
a este livro, Os Engenheiros do Caos, um livro que nos ajuda a perceber melhor a dinâmica e a ambição destrutiva e invasiva da extrema-direita e aqueles que a sustentam. Por último, um livro com a chancela da Editora de Ideias, um livro que nos fala sobre a tutela jurídica dos grafite, que, como se sabem, é uma forma de arte de rua, que tem coordenação de Maria Raquel Guimarães e de Maria Regina Redinha, chama-se A Arte Saiu à Rua e é sobre a tutela jurídica dos grafite, um livro fundamental sobre a arte de rua, sobre a sua autoria e sobre os direitos que ela tem aqueles que a criam e que a espalham pelas ruas e paredes de grandes centros urbanos como Lisboa.